agora que a gente já demonstrou a subestrutura ótima de uma solução para o problema do alinhamento de sequências, a gente vai derivar, a partir dessa subestrutura ótima, a recorrência, que é uma expressão matemática que vai nos dizer precisamente como calcular o valor de uma solução ótima para uma instância desse problema a partir da solução ótima de subproblemas. Tá legal? Então, lembrando vocês aqui que os nossos subproblemas, ficou claro isso quando a gente fez a análise da subestrutura ótima, eles dependem tanto do tamanho da primeira sequência, da sequência x, quanto do tamanho da segunda sequência. Tá? Os subproblemas, eles surgem desses dois sabores, porque, lembrando vocês lá dos casos, pode ser que eu tenha alinhado o último símbolo de x com y, ou só o último símbolo de x com espaço, ou só o último símbolo de y com espaço. Então, todos esses subproblemas me interessam, todos eles são importantes para eu conseguir calcular corretamente uma determinada solução. Eu tenho que saber as soluções ótimas quando ambas as sequências estão sem a última posição, quando só uma está sem a última posição, quando só a outra. Tá? É essa a ideia. Por conta disso, por depender do tamanho de ambas, a gente vai ter na nossa recorrência dois parâmetros. Tá? Dois parâmetros indicando justamente os tamanhos ali. Então vão ser os parâmetros I e J, sendo que A e J, aqui já usando uma notação matricial, porque a gente acaba preenchendo uma tabela na programação dinâmica, né? Então, na posição A e J, a gente tem o valor de uma solução ótima, em que, dadas as sequências x e y ali, a primeira sequência que eu estou considerando é o prefixo de tamanho i de x. Quer dizer, é o x que vai da posição 1 até a posição i. De modo semelhante, a segunda sequência desse subproblema A e J aqui vai ser o prefixo de tamanho j de y. E daí eu posso ter o i variando de 0 até m, que é o tamanho máximo da sequência, e o j variando de 0 até n. Tá? No caso, o i variando de 1 até m são os prefixos ali, só a primeira posição, só os dois primeiros símbolos, só os três primeiros até, quando o i é igual a m, a sequência inteira. Para o y a mesma coisa. Agora, por que eu incluí o 0 aqui? O 0 corresponde à sequência vazia, vai ser caso base do nosso problema. Então, por isso que eu vou colocar ele na minha tabela também, eu estou definindo na minha recorrência. Tá? Existe o A00, por exemplo, quando as duas sequências são vazias, trivialmente alinhado. Né? Se duas sequências vazias, elas alinham, não tem o que desalinhar, né? Pensando de outra forma. Tá bom? Feita essa introdução, vamos então para a nossa recorrência em si. Eu vou escrever aqui a nossa recorrência e vou tentar deixar claro como que ela deriva da subestrutura ótima. Então, começando aqui, eu tenho que A e J vai ser a melhor solução que eu obtiver dentre os vários casos que a minha subestrutura ótima me mostrou. Só que note que eu falei a melhor. Como é um problema de minimização, a melhor quer dizer a de menor custo. Então, A e J vai ser o mínimo entre algumas possibilidades. Eu vou fazer um desenho aqui que eu acho que ajuda. Tá? Eu sempre gosto, quando eu lido com programação dinâmica, de fazer uma representação matricial. Eu acho que me ajuda bastante aqui. Tá? Então, embora essa tabelinha possa continuar, eu estou focando numa posição dela, tá? Que no caso é essa aqui, sendo que essa é a linha I, essa é a coluna J. Então essa que eu destaquei aqui é o A e J. Por conta disso, tá? Esse aqui é o I-1, esse é o J-1, linha I-1, coluna J-1. E daí, como que a subestrutura ótima me mostrava as dependências? Bem, ela falava, olha, no caso 1, o que você tem? Você vai alinhar o símbolo que está no XI com o símbolo que está no YJ e vai pegar o valor do ótimo para o que sobrou, para a sequência x' e y', né? Para o que sobrou, que é ali justamente o x indo até a posição i-1, o j até a posição j-1. Então vou pegar cores específicas para destacar isso, olha só. O que eu estou dizendo basicamente é que eu vou pegar a informação daqui, ó, linha i-1, coluna j-1, então é isso que eu vou ter aqui, olha. Eu vou pegar ai-1, j-1, então é o ótimo, considerando o alinhamento ótimo para o prefixo das duas sequências lá que não tem, que vão até a posição i-1, j-1, não tem a posição i nem a posição j, né, respectivamente no x
i no y, mais o custo de alinhar o valor que está no i com o valor que está no j, que é o alfa de xi yj. É o custo ali, a penalidade alfa de alinhar esses dois símbolos. Vamos usar outra cor agora. Se eu for pegar, por exemplo, o segundo caso, em que eu estou alinhando o x, tá? Em que eu estou alinhando o x com o espaço, falando mais claramente, eu falei pela metade a informação. Então, alinhando o x, a última posição da sequência x, o último símbolo dele, com o espaço, que é o que acontece no caso 2, eu vou ter ali, então, o subproblema para olhar, que é o a e menos 1, j, o y não diminuiu, só diminuiu o x, que foi alinhado com o espaço, mais o alpha gap, né, que é o custo para alinhar o último símbolo do x com o espaço. Esse caso, eu estou olhando para cá, só para a setinha para indicar para a gente onde eu estou olhando, né? Olha, eu vou pegar a solução ótima para o subproblema a e menos 1j e somar com o alpha gap. Vou colocar mais uma coisinha aqui. Vocês já podem imaginar onde que isso vai dar. Eu vou ter que usar outra linha, tá? Então vamos pular de linha aqui. Vai ser quando eu olhar para cá. Olha lá a setinha. É o caso 3 agora, e eu vou ter a e j menos 1, quer dizer, a última posição da sequência y, a posição j da sequência y é que foi alinhada com o espaço, e daí o subproblema que sobrou é o x que vai até a posição i e o y que vai até a posição j menos 1, mais alpha gap. Tá bom? Dei uma enrolada para fazer isso, porque eu quis fazer as cores, mostrar passo a passo ali, para tentar dar a intuição para vocês, mas finalmente é essa a nossa recorrência que vai ser chave para a gente produzir o nosso algoritmo, que é o que a gente vai fazer na sequência. Mas tem algumas considerações aqui, porque o algoritmo ele tem condições de contorno, ele tem caso base. Então vamos preencher algumas coisinhas aqui antes de partir para ele, tá? Então eu vou argumentar que os casos base dessa recorrência ocorrem quando i é igual a zero ou quando j é igual a zero. Isso deriva de duas observações, tá? Uma dessas observações é que o meu subproblema, o a e j, está sempre dependendo de a e menos 1, j menos 1, ou a e j menos 1, ou a e menos 1, j, sempre está diminuindo ali, né? Então, se está sempre diminuindo, eventualmente eu vou chegar numa sequência trivial, que é quando ela tem tamanho zero. Tá? No entanto, tem uma observação importante que não quer dizer que o custo desse alinhamento é zero. Tá? É caso base, porque ele é trivialmente resolvível, mas vamos pensar um pouquinho no que acontece, tá? O que acontece quando o i é igual a zero se o j não for zero? Quer dizer, toda a sequência x já foi alinhada, não sobrou mais nada dela, o prefixo dela está vazio. Mas eu ainda tenho que alinhar a sequência y, o que sobrou dela pelo menos, né? As j primeiras posições dela. Como que eu vou fazer isso? Só tem um jeito, alinhar com espaço, né? Não tem ninguém no x, não tem decisão a tomar. Então, e vale a mesma coisa se fosse o contrário, tá? Se acabou o y e sobrou o x. Então, o que acontece é que, no caso base, que a sequência que tem um prefixo não nulo, cujo prefixo não é nulo, quer dizer, se i é zero e o j não é zero, ou se j é zero e o i não é zero, ela vai ter que ser alinhada com espaços, e daí a gente vai ter os casos base que a e zero vai ser igual ao número de caracteres na sequência x, que é i, né, vezes o alpha gap. É o número de caracteres que vai ter que ser alinhado com o espaço. E de modo semelhante, A0j, quer dizer, a sequência x já acabou, o j não acabou, os j caracteres da sequência y, o x acabou, o y não acabou, né, os j caracteres que ainda estão na sequência y vão ter que ser alinhados com o espaço, e cada um vai custar alpha gap. Tá, esses aqui vão ser os casos base da tabela que eu vou ter que preencher. Para ir variando de 0 até m, ou de 1 até m, né? Ou j variando de 0 até n. Tá bom? Sabendo disso, vamos então para o nosso algoritmo. Tá? Vamos começar o algoritmo. Eu já vou fazer um desenho para nos ajudar, mas começando aqui o nosso pseudocódigo do algoritmo, a gente vai ter o algoritmo chamado alinhamento sec, referência a alinhamento de sequência, que recebe o x. Eu vou dizer que ele recebe explicitamente o m, que é o tamanho do x,
o y e o tamanho do y, e o alfa, que dá as penalidades. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é preencher os casos base. Tá? Então é isso que eu vou fazer aqui. Deixa eu desenhar uma tabelinha para vocês. Eu tenho aqui que o i está nessa dimensão, o j está nessa dimensão, o j vai de 0 até n, que é o tamanho máximo da sequência y. O i vai de 0 até m, que é o tamanho máximo da sequência x. E os casos bases vão estar aqui quando um ou outro é 0. Então eu vou colocar aqui uma cor diferente para preencher aqui quando eu estiver variando o i. Então vamos lá. Para i igual a 0 até m, tá? Então para o i variando de 0 até m, eu vou preencher, vou até colocar na frente para economizar espaço aqui, a e 0 vai receber i vezes alpha gap. Foram os casos básicos que a gente acabou de ver, correspondem a preencher essa coluna aqui. Vou usar as cores para ajudar a nossa ideia aqui. Tá? Então eu estou variando o i fixado o j em 0. De modo semelhante para j de 0 até n, a 0j, agora está fixada a primeira linha, eu vou ter aqui que o custo vai ser j vezes alpha gap, tá? Pelo motivo que a gente acabou de explicar. Então esses são os casos base, eu começo preenchendo primeira linha e primeira coluna. Agora vamos para, que o caso base está definido, vamos para o algoritmo em si. Eu vou ter que preencher toda essa tabela, eu vou preencher linha por linha. Então para i de 1 até m, tá? Então eu vou preenchendo linha por linha. Fixado uma linha, eu vou preencher todas as posições da coluna. Então eu venho aqui para j de 1 até n, quer dizer, a ideia é que eu vou fazer isso aqui, olha, eu vou passar por essa linha inteira, depois por essa linha inteira, depois por essa linha inteira, aí assim por diante. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que para preencher uma certa posição, ó, vou fazer o desenho parecido com o que a gente tinha feito antes, para preencher uma certa posição aqui, eu tenho que olhar no mínimo, tá? Olhar para a posição mínima entre essas possibilidades aqui, lembra das setinhas? Eu vou ter que olhar para todo mundo que veio antes ali, né? Que tem uma posição a menos em uma das sequências ou em ambas. Tá? Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou dizer que a e j é igual ao min entre a i menos 1, j menos 1 mais alfa de xi yj. Esse é o primeiro termo, lá o primeiro caso. A outra possibilidade, vou colocar na linha de baixo já aqui, vai ser a i menos 1 j mais alpha gap. E a outra possibilidade, o terceiro caso, ai j menos 1 mais alpha gap. Então, vamos pegando o menor entre essas três possibilidades, eu tenho certeza que eu vou estar colocando o valor ótimo em a e j, supondo que eu já preenchi com o valor ótimo todo mundo que veio antes. Por isso que eu tenho que preencher de baixo para cima, da esquerda para a direita. Por curiosidade, eu também poderia preencher coluna por coluna. Desde que fosse do menor para o maior sempre, eu poderia preencher coluna por coluna, variando todas as linhas daquela coluna. Tá? Também daria, mas eu tenho que ir sempre do menor para o maior, seguindo a recorrência, porque ela sempre se baseia no i-1, no j-1. Feito isso, a gente chega aqui e devolve o valor aqui a mn, que é o alinhamento que vai estar na última posição. Aquele lá que vai ser a nossa solução. Nem sempre é a última posição, mas nesse problema foi, na maior parte dos problemas é. Tem algumas exceções, mas em geral é o que acontece. Tá bom, só para fechar isso aqui, gente, vamos falar aqui da questão da corretude. Prova de corretude, eu não vou aprofundar, mas sendo um algoritmo iterativo, é basicamente definir os invariantes de laço adequado e provar por indução matemática que esses invariantes valem. E no nosso caso aqui, a gente vai, se for fazer essa prova, o invariante é basicamente dizer que até
o início daquele laço, todas as posições já preenchidas estão corretamente preenchidas, elas correspondem ao ótimo do subproblema que foi definido. Então a gente supõe por hipótese de indução que isso é verdade, os casos base a gente já até analisou, que foi por isso que a gente soube que podia colocar aqueles valores I vezes alpha gap, J vezes alpha gap nos casos base, e daí a gente prova o passo indutivo usando justamente a recorrência que a gente deduziu a partir da subestrutura ótima. Então, basicamente definir o invariante de laço adequado e prova o passo usando a nossa recorrência. Agora, a eficiência, vamos analisar aqui. O que nós temos são dois laços aqui, que vai ser O de M, que vai passar por todas as linhas, O de N. Tá? Não é aí que está a maior parte do custo. A maior parte do custo vai estar aqui. Afinal, eu tenho que preencher uma tabela que tem dimensão M por N. Né? Então, como eu tenho dois laços alinhados, no fim das contas, isso aqui vai ser da ordem de M vezes N. Não interessa a ordem dos laços, né? Se eu percorro primeiro linhas, depois e fixada a linha percorro colunas, ou percorro primeiro coluna e fixada ela, percorro as linhas, vai ser θ de M vezes N para preencher toda a tabela. E esse não é só o número de iterações, mas é a ordem do número de operações realizadas, porque aqui dentro eu faço um tanto constante de operações. Tá? Isso aqui é O de 1, porque para preencher a posição A e J eu só tenho que pegar o mínimo entre três posições, isso aí não é um tanto constante. Então fica θ de M vezes N. Lembrando vocês que θ está dizendo que não é só um limitante superior, mas é um limitante limitado superior e inferiormente por isso, tá? Para resolver esse algoritmo eu vou gastar da ordem de M vezes N operações, né, por conta desses dois laços alinhados, como eu falei, e da recorrência ser resolvida em tempo constante. A gente está quase no final da aula, tá? Eu só vou fazer mais um vídeo depois, em que eu vou resgatar aquele assunto de reconstruir a solução ótima, tá? A gente só viu um exemplo, então acho que cabe mais um aqui, para a gente ver como a partir de uma tabela preenchida aqui para o problema da distância de edição, do alinhamento de sequências, a gente reconstrói o ótimo.